Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre História para o Vestibular da UF 2021. Lembrando, como sempre, né, não deixe de se inscrever aí no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora pro vídeo. Bem galera, vamos analisar aqui como é que História cai no Vestibular da UF 2021. Bem, já estamos aqui, né, nos conteúdos programáticos, né, com a parte de História. Vamos dar uma pincelada no conteúdo. A parte de História, ela vem dessa daqui, né, vem daqui. Vamos marcar aqui para fazer uma contextualização de como é que é o conteúdo. A parte de História tá nessa daqui, galera. Então, História para UFO é isso daqui, né? Rafael, vai cair isso tudo, gente? É óbvio que não, mas é importante falar, deixar claro, que aí já fica mais fácil de identificar os conteúdos e na hora de for fazer a análise aí da prova, na hora de for estudar, já vai ficar bem mais fácil aí para estudar, beleza? Então vamos dar uma pincelada aqui no que a história da UFOCAI. Eu vou resumir os principais conteúdos para vocês poderem estudar e focar mais. Teve uma inscrita também que tava me cobrando, né? Rafael, quando é que vai sair o vídeo de história? Bem, finalmente agora saiu, né? Realmente o tempo tava curto. E agora eu tô disponibilizando esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá. História, né? O significado social de história, né? O significado da história, a presença do conhecimento histórico nas explicações sobre a sociedade, as relações entre conhecimento histórico e outras formas de conhecimento. Algumas partes eu vou pular, tá, galera? Tendo em vista que não tem caído tanto no vestibular da UF, beleza? Eu vou focar nas principais. As fontes históricas, né? Sua natureza, seus usos, relações entre registros e sujeitos históricos. As múltiplas formas de registros sociais, tais como documentos pessoais, fotografias, narrativas orais, narrativas escritas e iconográficas, materiais audiovisuais e documentos oficiais, enquanto evidências das experiências e processos sociais que identificam e singularizam diferentes sociedades situadas em determinado tempo e espaço. Fontes orais, né, testemunhos, suas relações com a história. Os objetos de cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, né, valores, crenças e práticas. Galera, isso aqui é importante porque a UFA ela gosta de cobrar por meio de imagens, né, imagens, textos escritos há muito tempo. Então é fundamental ficar atento aí nesse detalhe, beleza? Essa parte aqui é o trabalho, cultura e relações de poder na crise do feudalismo, né, o processo de transição do feudalismo ao capitalismo, permanências e rupturas com o mundo feudal, cultura popular na Europa medieval, problemas e críticas ao conceito de feudalismo. Outra parte aqui importante, o Renascimento, né, o Renascimento artístico, científico e cultural europeu, as novas propostas do Renascimento nas artes plásticas, literatura e na ciência, Reforma e Contra-Reforma, né, o capital mercantil na Europa e sua relação com as mudanças nos valores morais, éticos e políticos, as diferentes formas de intolerância religiosa surgidas após a Reforma. Essa parte aqui, galera, de América pré-colombiana, tal, normalmente não costuma cair tanto, tá? Essa parte aqui pode ser que caia. A África antes do escravismo colonial, né, as formas de organização política e econômica das sociedades africanas anteriores à época da expansão europeia sobre o continente e as formas de organização social e religiosa das sociedades africanas anteriores à época da expansão europeia. Colonização, né, relações de trabalho na América Espanhola, Portuguesa, Inglesa e Francesa, o impacto do imperialismo europeu sobre as regiões invadidas na América e na África, as formas de trabalho forçadas, né, adotadas no processo de colonização da América por portugueses, franceses, espanhóis e ingleses, o tráfico negreiro e sua importância para a economia mercantilista, as características da escravidão indígena do Brasil e na América Espanhola, as estruturas sociais e políticas das diversas sociedades coloniais americanas, né? Outra coisa aqui, galera, Revolução Industrial e seus impactos na sociedade e na cultura, né? É importante estudar que o papel da cultura religiosa no processo de organização do trabalho fabril, relacionamento entre o processo de exploração dos trabalhadores e exclusão social, o controle do tempo como estratégia disciplinar. Aqui tem aquele filme lá, ó, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, onde ele tem uma longa jornada de trabalho, pouco tempo para descanso, né? Então, no primeiro momento, é importante destacar essas partes aqui. A história da organização dos movimentos sociais da luta por direitos trabalhistas. Aqui tem aquele ludismo, né, que foi a quebra de máquinas, né? É importante ficar atento a esse detalhe, beleza?
Ahn, Deixa eu verificar aqui. Essa parte aqui, né, movimento de contestação social na política e na República Brasileira, a luta entre o movimento indígena e o movimento negro, os movimentos de contestação e política na Primeira República Brasileira, né, que é o tenentismo, Canudos, Contestado e Cangaço, a luta indígena, né, na Constituição de 1988, com a demarcação de terras e educação bilíngue, os conflitos de terras que envolvem as áreas de demarcação indígena na atualidade, né? O histórico movimento negro no Brasil nos séculos 20 e 21, né? As ações afirmativas no combate ao racismo no Brasil contemporâneo, a Constituição de 1988 e a conquista feminina, né, da igualdade de direitos, beleza? Galera, essa parte aqui de América Latina não tem caído tanto, tá? Então eu vou deixar ela de lado por enquanto. Essa parte aqui, né, de liberalismo, revoluções burguesas, né, processos e impactos sociais, né, culturais da política da Revolução Francesa, os impactos políticos da independência americana e a elaboração de outros regimes constitucionais, a relação entre cidadania e os direitos humanos. Aqui é importante você estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, estabelecida após a Revolução Francesa, e a Constituição Federal de 1988, né, que estabelece os direitos do cidadão brasileiro, né? Então é importante você que vai fazer o vestibular aí ficar atento a esse detalhe, beleza? Revolução Russa não cai muito. Revolução Mexicana teve uma questão, mas assim era mais para analisar luta de campo, né? Que é essa parte aqui, por exemplo, as tensões sociais e reivindicações de camponeses, populações indígenas, trabalhadores urbanos, né? Vamos focar aqui em outra parte. Aqui, essa parte aqui cai muito. Ó, controle científico sobre o trabalho, Taylorismo, Fordismo e pós-Fordismo, né, definições teóricas e contexto histórico do Taylorismo, as ideias de Henry Ford sobre o trabalho, remuneração e disciplina do trabalho, Toyotização, né, que é o significado, contexto histórico e principais inovações. Crise de 1929, galera, foi questão do ano passado, vestibular 2020, tá? Fica dentro desse detalhe. A crise de 29, né, as causas, consequências e análises. A máquina como símbolo do progresso e da modernidade, né, imaginário de representação. As duas guerras mundiais, é importante focar nessa parte aqui também, tá? As duas guerras mundiais, o nazismo e o fascismo na Europa e América Latina. Imperialismos e discursos imperialistas. Colonização e reordenamento político em África, organização geopolítica europeia no século XX, né? Aqui é importante a gente destacar o mundo bipolar, né? Onde teve a Europa Oriental, a Europa Ocidental, socialismo, capitalismo, né? Então é importante ficar atento a esse detalhe aí, beleza? Era Vargas não costuma cair tanto, né? Mas é importante estudar. Crise da Primeira República Brasileira, né? Com os conflitos políticos e rearranjo institucional e político. Discursos antiliberais na política e na cultura brasileira dos anos 1930, organização do Estado novo, né, que é as políticas institucionais e consolidação do regime, industrialização brasileira, né, os ideais e defesa da modernização econômica, industrialização e criação do imaginário do trabalhador nacional como operário, né, o operário como sujeito do desenvolvimento brasileiro, beleza? E para fechar, manifestações sociais e expressões culturais no Brasil da era Vargas, né, o modelo de modernização conservadora brasileira, ideias, símbolos, constituição, conceituações e crítica, samba como canção nacional, né, por excelência, a utilização do samba para a defesa do regime varguista, impressos culturais, expansão editorial, né, o crescimento da produção de impressos variados e seu papel na produção de imaginário político e cultural do país. Galera, o vestibular da UFA ele tem sido muito conteudista e meio analítico também, né? Ele não vai cobrar não vai cobrar isso aqui tudo de você, mas ele vai cobrar uma análise mais criteriosa do conteúdo. Então você aí que pediu o vídeo, você que está estudando, está treinando os exercícios, está olhando as provas anteriores, eu, por exemplo, aqui eu deixei de lado algumas partes da América Latina, porque não tem caído tanto e é um conteúdo muito extenso. E nesse ano, a prova da UFA vai cair só 8 questões, então a prova ela não vai focar tanto na parte analítica da prova, ela vai analisar mais o conteúdo, ela quer saber se você sabe analisar, ela quer saber se você entendeu, se você soube analisar, se você soube distinguir,
e se você soube criteriorizar na forma de estudante e na hora de marcar as questões. Ela quer saber se você realmente entendeu o que quer dizer aquele conteúdo, beleza? Então, galerinha, é o que eu sempre venho falando. Olha as provas anteriores, dá uma olhada no conteúdo programático, lê o edital, ainda dá tempo de estudar tranquilamente, beleza? Não deixe de fazer exercícios, principalmente olhar as provas anteriores, beleza? Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Portanto, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.